Capítulo 28. Em japonês, nos referimos aos anos da Depressão e da Segunda Guerra como Kurotani, Vale das Trevas, quando tantas pessoas viviam como crianças, cujas cabeças eram seguradas debaixo das ondas. Como ocorreu muitas vezes em Gion, não sofríamos tanto quanto os outros. Enquanto a maior parte dos japoneses viveu no Vale das Trevas durante toda a década de 1930, por exemplo, em Gion ainda nos aquecia um pouquinho de sol. Sei que não preciso lhe dizer por quê. Mulheres que são amantes de ministros ou comandantes da marinha têm uma sorte imensa e a dividem com outras pessoas. Pode-se dizer que Gion era como uma lagoa no alto de uma montanha, alimentada por regatos de rica água de fonte. Corria mais água em alguns lugares do que em outros, mas, mesmo assim, a lagoa ficava cheia. Por causa do general Totori, a nossa Okiá era um dos locais onde entrava água de fonte. As coisas pioravam cada vez mais ao nosso redor naqueles anos. Mas muito depois do racionamento de bens ter começado, continuávamos recebendo nossos suprimentos regulares de comida, chá, roupas brancas e até luxos, como cosméticos e chocolate. Podíamos ter guardado estas coisas para nós e viver atrás de portas fechadas, mas Gion não é esse tipo de lugar. Mamãe passava muitas coisas a outros e achava isso um bom investimento. Não por ser uma mulher generosa, é claro, mas porque éramos todos como aranhas na mesma teia. De tempos em tempos, vinham pessoas pedir ajuda e ficávamos contentes de ajudar quando podíamos. A certa altura do outono de 1941, por exemplo, a polícia militar encontrou uma criada com uma caixa contendo provavelmente 10 vezes mais cartões de racionamento do que a sua Okiá deveria ter. Sua patroa a mandou para nós para que a escondêssemos, até se poder fazer algum arranjo e levá-la para o campo. Naturalmente, porque toda a Okiá em Gion estocava cartões. Quanto melhor a Okiá, mais cartões tinha. A criada nos foi enviada porque o general Totori instruíra a polícia militar a nos deixar em paz. Assim, você vê que mesmo dentro daquela lagoa, no topo de uma montanha que era Gion, éramos os peixes que nadavam nas águas mais quentes. Quando as trevas continuaram a baixar sobre o Japão, finalmente chegou um tempo em que até o raio de luz que ainda nos aquecia de repente se apagou. Aconteceu num momento, no começo de uma tarde, poucas semanas antes do dia de Ano Novo, dezembro de 1942. Eu estava tomando a refeição da manhã, ou pelo menos a primeira refeição do dia, pois estivera ocupada ajudando a limpar a Okiá para o Ano Novo, quando uma voz de homem chamou na estrada. Pensei que estava provavelmente apenas fazendo alguma entrega, de modo que prossegui com minha refeição. Mas um momento depois uma criada interrompeu dizendo que um policial viera ver mamãe. Policial? Perguntei. Diga que mamãe saiu. Eu disse, senhora, mas então ele quer falar com a senhora. Quando cheguei ao hall da frente, encontrei o policial tirando as botas na soleira. Provavelmente a maioria das pessoas teria sentido alívio ao ver que sua pistola ainda estava no coldre, mas, como eu disse, nossa Okiá tinha vivido diferentemente até aquele momento. Normalmente, um policial teria pedido desculpas, mais até do que outros visitantes, pois sua presença nos causaria alarme. Mas vê-lo puxando as botas, bem, era seu jeito de dizer que planejava entrar,
quer o convidássemos, quer não. Fiz uma mesura e saudei-o, mas ele apenas me lançou um olhar como a dizer que mais tarde cuidaria de mim. Finalmente puxou as meias para cima e ajeitou o cap. Subiu para o hall de entrada e disse que queria ver nossa horta. Só isso, sem um pedido de desculpas por nos incomodar. Sabe, nesse tempo, quase todo mundo em Kyoto e provavelmente no resto do país transformara seus jardins decorativos em hortas. Todos menos gente como nós, quer dizer. O general Tottori nos fornecia comida suficiente, não precisávamos lavrar nosso jardim. Por isso, tínhamos nele musgo e flores e um pequeno bordo num canto. Como fosse inverno, esperei que o policial apenas olhasse os pedaços de chão congelado, onde a vegetação morrera, e imaginasse que tínhamos plantado abóboras e batata doce entre as plantas decorativas. Por isso, depois de conduzi-lo pelo pátio, fiquei sem dizer nada. Apenas observei quando ele se ajoelhou e tocou a terra com os dedos. Acho que queria sentir se o chão fora ou não remexido para plantar. Fiquei tão desesperada por dizer algo que bruscamente gaguejei a primeira coisa que me ocorreu. Essa poeira de neve no chão não o faz pensar na espuma do mar? Ele não respondeu. Apenas se levantou em toda a sua altura e perguntou que legumes plantávamos ali. Oficial, disse eu, sinto muitíssimo, mas a verdade é que não tivemos oportunidade de plantar legumes. E agora o chão está tão duro e frio. Então, a associação de vizinhos teve razão a respeito de vocês, disse tirando o cap. Tirou do bolso um bilhete e começou a ler uma longa lista de malfeitos que nossa Okiá cometera. Nem ao menos recordo todos. Estocar tecido de algodão. Não entregar metal e borracha para o esforço de guerra. Usar impropriamente cartões de racionamento. Toda sorte de coisas desse tipo. Era verdade que fazíamos tudo isso, como todas as Okiá de Gion. Nosso crime, acho eu, era que tínhamos mais sorte que a maioria e havíamos sobrevivido mais tempo e em melhor estado do que quase todos eles. Para minha sorte, mamãe voltou neste momento. Não pareceu nada surpresa de ver um policial militar ali. E, na verdade, foi mais educada com ele do que jamais eu a vira ser com alguém. Levou-o para a nossa sala de recepção e serviu-lhe do nosso chá agora tão raro. A porta estava fechada, mas pude ouvi-los falando longamente. A certa altura, quando veio pegar alguma coisa, ela me empurrou de lado e me disse: "O general Tottori foi posto sob custódia esta manhã. É melhor você correr e esconder suas melhores coisas ou amanhã vai sumir." Em Ioroidô, eu costumava nadar em dias frescos de primavera e depois me deitar nas pedras ao lado do lago e me banhar no calor do sol. Se o sol desaparecesse de repente atrás de uma nuvem, o que era frequente, o frio parecia fechar-se sobre minha pele como um lençol de metal. No momento em que eu soube do infortúnio do general, parada no hall de entrada, tive a mesma sensação. Era como se o sol tivesse sumido possivelmente para sempre e eu estava condenada a ficar nua e molhada no ar gelado. Uma semana depois da visita do policial, nossa Okiá fora despojada de coisas que outras famílias tinham perdido havia muito tempo, como estoques de comida, roupas de baixo e assim por diante. Sempre tínhamos fornecido pacotes de chá para Mamerá. Acho que ela os usava para obter favores. Agora seus suprimentos eram melhores que os nossos, e ela se tornou a nossa fornecedora.
Pelo fim do mês, a associação de vizinhos começou a confiscar muitas de nossas cerâmicas e rolos de pintura para vendê-los no que chamávamos mercado cinza, diferente do mercado negro. O mercado negro era para coisas como gasolina, comida, metal, em geral itens racionados ou ilegais. O mercado cinza era mais inocente, em geral, donas de casa vendendo suas preciosidades para conseguir dinheiro. Mas em nosso caso, nossas coisas eram vendidas para nos castigar e o dinheiro ia para outras pessoas. A chefe da associação de vizinhos, dona de uma oquiá ali perto, lamentava muitíssimo sempre que vinha levar nossos objetos. Mas a polícia militar lhe dera ordens e só se podia obedecer. Se os primeiros anos da guerra tinham sido como uma excitante viagem pelo mar, pode-se dizer que depois de meados de 1943, todos percebemos que as ondas eram altas demais para nossa equipe. Pensamos que íamos nos afogar, todos, e muitos se afogaram. Não apenas a vida cotidiana estava cada vez mais miserável. Ninguém se atrevia a admitir, mas acho que todos agora nos preocupávamos com o fim da guerra. Ninguém mais se divertia. Muitas pessoas pareciam achar pouco patriótico, até mesmo divertir-se um pouco. A coisa mais próxima de uma piada que ouvi neste período foi algo que a geisha Raiha me disse certa noite. Meses a fio ouvíamos boatos de que o governo militar planejava fechar todos os distritos de geishas no Japão. Ultimamente começáramos a perceber que realmente isto estava por ocorrer e imaginávamos o que seria de nós quando de repente Raiha disse: não podemos perder tempo pensando nestas coisas. Nada é mais triste do que o futuro, exceto, talvez, o passado. Você pode não achar graça, mas naquela noite rimos até as lágrimas. Um dia, em breve, realmente os distritos de geishas fechariam. Quando isso acontecesse, sabíamos que acabaríamos trabalhando nas fábricas. Para lhe dar uma ideia do que era a vida nas fábricas, deixe-me falar-lhe da amiga de Hatsumomo Korin. No inverno anterior, a catástrofe que toda geisha de Gion mais temia realmente sucedera a Korin. Uma criada cuidando do banho em sua okiá tentara queimar jornal para aquecer a água, mas perdera o controle das chamas. Toda a okiá fora destruída, com sua coleção de kimonos. Korin acabara trabalhando numa fábrica ao sul da cidade, colocando lentes em equipamento usado para jogar bombas de aviões. Voltava a visitar Gion de tempos em tempos, durante todos os meses. E ficávamos horrorizadas ao ver o quanto ela mudara. Não apenas parecia cada vez mais infeliz. Todas conhecíamos a infelicidade e estávamos preparadas para ela. Mas Korin estava com uma tosse que era tanto parte dela quanto a canção é parte do pássaro. Sua pele estava manchada, como se tivesse mergulhado em tinta, pois o carvão das fábricas era de grau muito baixo, e ao queimar cobria tudo com foligem. A pobre Korin era forçada a trabalhar em turnos dobrados, recebendo apenas uma tigela de caldo fraco e algumas tiras de macarrão uma vez ao dia, ou mingau de arroz aguado com pele de batata. Assim, você pode imaginar o nosso horror de fábricas. Todos os dias em que acordávamos vendo Gion ainda aberta, ficávamos agradecidas. Então, certa manhã de janeiro do ano seguinte, com neve caindo, eu estava na fila do armazém para comprar arroz, segurando meus cartões de racionamento,
quando o dono da loja ao lado meteu a cabeça para fora e gritou no frio: Aconteceu! Todas nos entreolhamos. Eu estava embotada demais de frio para me interessar pelo que ele dizia, pois usava apenas um pesado chale em torno de minha roupa de camponesa. Ninguém mais usava kimono de dia. Finalmente, a geisha na minha frente limpou a neve das sobrancelhas e perguntou de que ele estava falando. A guerra não acabou, acabou? Perguntou ela. O governo anunciou que está fechando os distritos de geishas, disse ele. Todas vocês devem se apresentar no cartório de registros amanhã de manhã. Por um longo momento, ouvimos o som de um rádio dentro da loja dele. Então, uma porta se fechou de novo e só se ouvia o sibilar macio da neve caindo. Vi o desespero nos rostos das outras geishas ao meu redor e soube, num instante, que todas pensávamos a mesma coisa. Qual dos homens que conhecíamos nos salvaria da vida na fábrica? Embora o general Tottori tivesse sido meu dana até o ano anterior, eu certamente não era a única geisha que ele conhecia. Tinha de alcançá-lo antes de qualquer outra. Não estava adequadamente vestida para aquele clima, mas guardei no bolso de minhas calças de camponês os cartões de racionamento e parti para o noroeste da cidade. Dizia-se que o general vivia na estalagem Suruiá, a mesma onde nos encontráramos 2 noites por semana por tantos anos. Cheguei lá em 1 hora ou mais, dolorida de frio e coberta de uma fina camada de neve. Mas, quando saudei a dona, ela me olhou longamente, antes de fazer uma mesura pedindo desculpas e dizendo que não sabia quem eu era. Sou eu, senhora, Sayuri. Vim falar com o general. Sayuri-san, pelos céus! Nunca pensei em vê-la como uma mulher de camponês. Levou-me para dentro imediatamente, mas não quis me apresentar ao general, sem antes me levar ao andar de cima e me vestir com um de seus kimonos. Até colocou um pouco de maquiagem em mim para que o general me reconhecesse. Quando entrei em seu quarto, o general Tottori estava sentado à mesa ouvindo uma novela de rádio. Seu robe de algodão estava aberto, expondo o peito ossudo e os pelos grisalhos. Podia-se ver que vivera muito pior do que eu no ano passado. Afinal, fora acusado de crimes medonhos, negligência, incompetência, abuso de poder e assim por diante. Algumas pessoas achavam que tivera a sorte de escapar à prisão. Um artigo numa revista até o acusara pelas derrotas da Marinha Imperial no Pacífico Sul, pois não inspecionaram o embarque de suprimentos. Mas alguns homens suportam durezas melhor que outros, e, olhando o general, pude ver que o peso daquele ano passado o esmagara, partindo seus ossos, e até seu rosto parecia um pouco disforme. No passado, tinha sempre cheiro de picles azedos. Agora, quando me curvei fundo na esteira perto dele, o seu cheiro azedo era diferente. O senhor parece muito bem, general, eu disse, embora fosse mentira. Que prazer vê-lo outra vez. O general desligou o rádio. Você não é a primeira a me procurar, disse ele. Não posso ajudá-la, Sayuri. Mas eu vim correndo tão depressa. Não posso imaginar que alguém tenha chegado antes de mim. Desde a semana passada, quase todas as geishas que conheço vieram me ver. Mas eu não tenho mais amigos no poder. Não sei por que uma geisha da sua posição viria me procurar. Tantos homens influentes apreciam você. Ser apreciada e ter verdadeiros amigos querendo ajudar são 2 coisas muito diferentes, eu disse. São mesmo.
Que tipo de ajuda iria querer de mim? Qualquer uma, general. Nestes dias em Guion só falamos de como será miserável nossa vida numa fábrica. A vida será miserável para as que tiverem mais sorte. O resto não vai nem viver para ver o fim da guerra. Não entendo. Logo vão começar a cair as bombas, disse o general. Pode ter certeza de que as fábricas vão levar mais do que a sua dose delas. Se quiser estar viva quando esta guerra acabar, é melhor encontrar quem a possa esconder num lugar seguro. Lamento, mas não sou esse homem. Já gastei toda a influência que podia ter. O general perguntou pela saúde de mamãe e titia e logo se despediu. Só muito tempo depois fiquei sabendo o que ele queria dizer ao falar em gastar toda a sua influência. A proprietária de Suruia tinha uma filha e o general conseguira mandá-la para uma cidadezinha ao norte do Japão. Na volta ao Okiá, entendi que chegara o tempo de agir, mas não sabia o que fazer. Mesmo a simples tarefa de controlar o meu pânico parecia além de minhas capacidades. Passei no apartamento onde Mamerra vivia agora. Sua relação com o barão acabara meses atrás. E ela se mudara para um lugar muito menor. Pensei que ela poderia saber o que fazer, mas, na verdade, estava quase tão apavorada quanto eu. O barão não vai fazer nada para me ajudar, disse ela, o rosto branco de preocupação. Não consegui falar com outros homens em que tinha pensado. É melhor você pensar em alguém, Sayuri, e procure por ele o mais depressa possível. Fazia já mais de 4 anos que eu não via Nobu. Logo vi que não podia me aproximar dele. Quanto ao presidente, bem, eu teria agarrado qualquer desculpa só para falar com ele, mas não poderia lhe pedir um favor. Por mais que me tratasse com afeto nos corredores, eu nunca era convidada para suas festas, mesmo quando gueixas de menor status eram. Isso me magoava, mas o que eu poderia fazer? De qualquer forma, mesmo que o presidente quisesse me ajudar, suas divergências do governo militar tinham estado nos jornais recentemente. Ele estava com muitos problemas. Assim, passei o resto da tarde visitando casas de chá naquele frio terrível, perguntando por vários homens que não tinha visto em semanas ou até meses, e nenhuma das mulheres os conseguiu localizar. Naquela noite a Ixirique fervia de festas de despedida. Era fascinante ver como cada geisha reagia de forma diferente às notícias. Algumas pareciam como se sua alma estivesse morta. Outras pareciam estátuas de Buda, calmas e lindas, mas cobertas de uma camada de melancolia. Não sei como eu me parecia, mas minha mente funcionava como um ábaco. Estava tão ocupada fazendo esquemas e tramas, pensando em que homem abordaria e como, que quase nem ouvi a criada dizer que me chamava em outra sala. Imaginei que um grupo de homens pedira minha companhia, mas ela me levou pelas escadas ao segundo andar e ao longo de um corredor para os fundos da casa de chá. Lá, junto de uma mesa, sozinho, com um copo de cerveja, estava Nobu. Antes que eu pudesse dizer uma palavra, ele me disse: Sayuri-san, você me decepcionou. Céus! Em 4 anos não tive a honra de sua companhia, Nobu-san. E já num instante eu o decepciono? Que erro posso ter cometido tão depressa? Eu fiz uma apostazinha comigo mesmo. Como você ficaria de boca aberta ao me ver? A verdade é que estou espantada demais até para me mexer. Entre e deixe a criada fechar a porta. Mas primeiro diga-lhe que traga outro copo e outra cerveja. Há algo a que você e eu temos de brindar. Fiz o que Nobu me dizia e me ajoelhei na ponta da mesa com um canto entre nós. Podia sentir os olhos de Nobu em meu rosto,
como se me tocasse. Corei como se pode corar ao calor do sol, pois me esquecera de como era lisonjeiro ser admirada. Vejo em seu rosto ângulos que não vira antes, ele me disse. Não me diga que anda faminta como todo mundo, nunca esperei isso de você. Nobu-san também está um pouco magro. Tenho bastante para comer, mas pouco tempo para isso. Fico contente porque ao menos está bem ocupado. Essa é a coisa mais esquisita que já ouvi. Quando se vê um homem que escapou de balas e assim conseguiu ficar vivo, você fica contente porque ele tem algo com o que se ocupar? Espero que Nobu-san não queira dizer que realmente teme por sua vida. Não há ninguém querendo me assassinar, se é disso que fala. Mas se a eletrônica e o amor é minha vida, então certamente tenho medo. Agora me diga o que houve com aquele seu Dana? O general está tão bem quanto qualquer um de nós, acho eu. Quanta bondade sua perguntar. Não pretendo ser nem um pouco bondoso. Poucas pessoas desejam o bem dele atualmente. Mas, mudando de assunto, Nobu-san, suponho que você tenha vindo noite após noite a Ishiriki, mas se esconde de mim nesta estranha sala no andar de cima. Sala estranha, não é? Acha que é a única na casa sem vista para o jardim. Dá para a rua se abrir estes painéis de papel. Nobu-san a conhece bem. Não, na verdade é a primeira vez que a uso. Fiz uma careta para lhe mostrar que não acreditava nisso. Pode pensar o que quiser, Sayuri, mas é verdade que nunca estive neste aposento antes. Acho que é um quarto para hóspedes, quando a dona da casa tem algum. Teve a bondade de me deixar usá-lo esta noite, quando lhe expliquei por que eu tinha vindo. Que misterioso, então, tinha um objetivo ao vir. Você... Vou descobrir qual é. A criada está voltando com a cerveja, disse Nobu. Quando ela se for, você saberá. A porta se abriu e a criada colocou a cerveja na mesa. Cerveja era um conforto raro neste tempo, de modo que era bom ver o líquido dourado subir no copo. Quando a criada se for, erguemos nossos copos. E Nobu disse, vim para beber a saúde do seu Dana. Ouvindo isso, larguei o copo. Nobu-san, devo dizer que há poucos motivos de alegria atualmente, mas eu levaria semanas para imaginar por que você brindaria ao meu Dana. Eu devia ter sido mais específico. Bebo a burrice do seu Dana. Há 4 anos eu lhe disse que ele era um homem indigno. E ele provou que tenho razão, você não acha? A verdade é que ele não é mais meu Dana. Exatamente. E mesmo que fosse, não poderia fazer nada por você, poderia? Sei que Guion vai fechar e todo mundo está em pânico. Recebi em meu escritório um telefonema de certa geisha. Não quero dar seu nome, mas pode imaginar? Perguntava se eu podia lhe conseguir um emprego na Iwamura. Se não se importa que eu pergunte, o que foi que ele respondeu? Não tenho emprego para ninguém. Quase nem tenho para mim mesmo. Até o presidente pode perder o cargo em breve e acabar na prisão se não começar a fazer o que o governo manda. Ele os persuadiu de que não temos meios de fabricar baionetas e balas, mas agora querem que desenhemos e construamos aviões de combate. Realmente, aviões de combate. Nós fabricamos eletrodomésticos. Às vezes fico imaginando o que esta gente pensa. Nobu-san devia falar mais baixo. Quem é que vai me escutar? Aquele seu general? Falando do general, disse eu o vi hoje e lhe pedi ajuda. Tem sorte de ele ainda estar vivo para receber você. Ele andou doente? Doente não, mas vai se matar um dia destes, se não for covarde demais. Por favor, Nobu-san.
Ele não ajudou você, foi? Não, disse que já gastou toda a influência que poderia ter e não levaria muito tempo nisso. Por que não economizou para você a pouca influência que tem? Mas fazia mais de 1 ano que eu não o via, e mais de 4 que não via a mim, e eu guardei minha melhor influência para você. Por que não me procurou antes? Mas pensei que estivesse zangado comigo todo este tempo. Olhe só para você, Nobu-san. Como eu poderia ter vindo à sua procura? Como pôde não vir? Eu posso salvá-la das fábricas. Tenho acesso ao abrigo perfeito para você. E acredite, é perfeito. Como um ninho para um pássaro. Você é a única a quem vou dar isso, Sayuri. E nem a você o darei, a não ser que faça uma mesura até o chão, aqui na minha frente, e admita quanto errou há 4 anos. Você deve ter razão, estou zangado com você, sim. Talvez estejamos mortos antes de podermos nos ver de novo. Posso ter perdido a única chance que tive. E não bastou você me botar de lado. Desperdiçou os mais belos anos de sua vida com um idiota. Um homem que nem sequer paga sua dívida com seu país. Muito menos a quem tem com você, a que tem com você. Continua vivendo como se não tivesse cometido erro nenhum. Você pode imaginar como eu me sentia a esta altura, pois Nobu sabia jogar palavras como pedras. Não eram suas palavras em si, ou seu significado, mas o modo como as dizia. Primeiro eu tinha decidido que não ia chorar, não importava o que ele dissesse. Mas logo me ocorreu que Nobu queria exatamente isso, que eu chorasse. E foi tão fácil quanto deixar um pedaço de papel escorregar de meus dedos. Cada lágrima que deslizava pelas minhas faces foi chorada por um motivo diferente. Parecia haver tanto por que chorar. Chorei por Nobu e por mim mesma. Chorei imaginando o que seria de todos nós. Chorei até pelo general Totori e por Corin, que ficara tão cinzenta e magra por causa da vida na fábrica. E então fiz o que Nobu exigia. Afastei-me da mesa para ter espaço e fiz uma mesura até o chão. Perdoe a minha tolice, eu disse. Ora, levante-se. Fico satisfeito se você me disser que não vai cometer o mesmo erro outra vez. Não vou. Cada momento que você passou com aquele homem foi um desperdício. Foi exatamente o que eu lhe disse que ia acontecer, não foi? Talvez você agora tenha aprendido o suficiente para no futuro seguir o seu destino. Seguirei o meu destino, Nobu-san. É só o que desejo da vida. Fico contente ouvindo isso. E aonde é que seu destino leva? Ao homem que dirige a eletrônica Iwamura, eu disse. Naturalmente pensava no presidente. Isso mesmo, disse Nobu. Vamos tomar uma cerveja juntos? Umedeci os lábios, pois estava confusa e nervosa demais para sentir sede. Depois Nobu me falou do abrigo que preparara para mim. Era a casa do seu bom amigo Arashino Isamu, o fabricante de kimonos. Não sei se você vai se lembrar dele, mas fora o convidado de honra da festa na propriedade do barão anos antes, a qual Nobu e o Dr. Caranguejo tinham estado presentes. Sua casa, também seu ateliê, ficava às margens do rio Kamo, a 5 quilômetros de Gion, rio acima. Até poucos anos antes, ele, a esposa e a filha tinham feito kimonos, no lindo estilo Yu-Zen, que o tornara famoso. Mas ultimamente todos os fabricantes de kimonos eram obrigados a costurar paraquedas, pois estavam acostumados a lidar com seda. Era um trabalho que eu aprenderia depressa, disse Nobu.
e a família Arashino estava disposta a me abrigar. O próprio Nobu faria os arranjos necessários com as autoridades. Escreveu o endereço da casa do senhor Arashino num papel e o deu a mim. Repeti várias vezes a Nobu quanto estava grata. Cada vez que ele dizia isso, ele parecia mais satisfeito. Quando eu ia sugerir que andássemos um pouco juntos na neve recém-caída, ele olhou o relógio de pulso e bebeu o último gole de sua cerveja. Sayuri, disse-me, não sei quando vamos nos ver de novo, nem como será o mundo quando isto ocorrer. Talvez nós dois tenhamos então visto coisas horríveis, mas sempre que eu precisar me lembrar de que há beleza e bondade neste mundo, vou pensar em você. Nobu-san, quem sabe deveria ter sido poeta. Você sabe perfeitamente que não há nada poético em mim. Suas palavras encantadoras significam que você vai partir? Eu esperava que pudéssemos dar um passeio juntos. Está frio demais, mas você pode me levar até a porta e nos despediremos lá. Segui Nobu escadas abaixo e me abaixei na soleira da casa de chá para ajudá-lo a calçar seus sapatos. Depois enfiei meus pés nos altos gueta de madeira que usava por causa da neve e fui com ele até a rua. Anos antes haveria um carro esperando, mas naqueles dias só oficiais do governo tinham carros, pois quase não se conseguia gasolina. Sugeri que andássemos juntos até o trolley. Não quero sua companhia agora, disse Nobu. Estou a caminho de uma reunião com o nosso distribuidor de Kyoto. Tenho coisas demais em minha mente. Nobu-san, devo dizer que preferi suas palavras de despedida no andar de cima. Então, da próxima vez fique lá. Fiz uma mesura e disse adeus a Nobu. A maioria dos homens, provavelmente, teria se virado para olhar sobre o ombro a certa altura. Mas Nobu apenas patinou pela neve até a esquina. Depois entrou na Avenida Shijo e desapareceu. Na mão eu segurava o papel que ele me dera com o endereço do senhor Arashino. Percebi que o apertava tanto que estava todo amassado. Não sabia por que me encontrava tão nervosa e assustada, mas, depois de contemplar um momento a neve que ainda caía ao meu redor, olhei as fundas pegadas de Nobu que levavam até a esquina e tive a sensação de estar descobrindo o que me atormentava. Quando eu veria Nobu novamente, ou o presidente, ou o próprio Guion? Uma vez, quando criança, eu já fora arrancada do meu lar. Acho que era a lembrança daqueles anos horríveis que fazia com que eu me sentisse tão sozinha.